Bom dia, gente! Segunda-feira, 22 de maio, e a gente inicia mais um TV Mar News, trazendo sempre as principais informações do dia, aqui para o finalzinho da tua manhã. E olha só, gente, a gente já começa, né, o dia de hoje, essa segunda-feira, depois de um final de semana de muita chuva. Segunda-feira também amanheceu chovendo, né? E a gente tem previsão de chuva, gente, até às 0 horas do dia de hoje, viu? O tempo só deve melhorar a partir de amanhã. E a gente passa, então, informações através de Fernando Palmeira, voltou de férias, e traz para a gente informações exatamente sobre essas chuvas que caíram, que vem caindo, né, na capital alagoana, região metropolitana, a região do litoral, Baixo São Francisco também, desde o sábado, né? A gente está com alerta vigente desde o sábado e a gente traz para vocês detalhes a respeito disso. Olá, de volta para trazer informação e a prestação de serviço para você, a nossa TV Mar. Muita novidade, muita informação que está chegando a cada momento, a cada segundo. E para falar, claro, de chuvas que estão chegando para o Nordeste inteiro e aqui para as Alagoas não é diferente, com chuvas torrenciais que acontecem e segundo as previsões meteorológicas de Brasília, do IMET, aqui da SEMAR, da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e também da Defesa Civil do Estado de Alagoas, da Defesa Civil de Maceió, essas previsões estão muito acima daquilo que estava esperado. Olha aí o tempo mostrado pelo Chico Nogueira para você, continua chovendo em nossa capital. E em 48 horas, choveu mais da metade do esperado para o mês de maio. Segundo a SEMAR, são esperados aí 260 milímetros, que em 24 horas choveu muito além dos 150 milímetros, ou seja, além da expectativa. Em Maceió, segundo a Defesa Civil, choveu em 72 horas, 188 milímetros. São aí apresentados mais da metade daquilo que é esperado nas previsões meteorológicas. De acordo com o boletim da Sala de Alerta da SEMAR, a atenção se deve a um cavado em alto e médio nível de atmosfera, que dá aí as condições climáticas favoráveis para esse tempo chuvoso com chuvas torrenciais. E aí a previsão é de mais chuvas para o Nordeste, para Alagoas, Pernambuco, Bahia. Alagoas, no caso da Zona da Mata, também litoral do nosso estado. Há previsões para mais chuvas nesse tempo. Enquanto isso, o registro da Defesa Civil é que desde sexta-feira 21 até ontem, nós tivemos, desde a sexta 19 até dia 21, ontem, no caso, o domingo, nós tivemos nada menos do que 38 ocorrências, principalmente em residências, rachaduras, aí a estrutura das casas estão cedendo. Para quem mora próximo a encostas, é bom ter muito cuidado, deslizamentos também estão trazendo problemas para as residências e a Defesa Civil está registrando também esse número de ocorrências muito além das expectativas. Portanto, todo cuidado é pouco. No trânsito, cuidado com esses alagamentos, porque às vezes nessa lâmina d'água pode ter um buraco embaixo, uma boca de lobo que abriu, enfim, tudo isso. E nas rodovias, vai devagar, porque as pistas estão escorregadias. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Ardon de Mello, no canal 525 NET. Claro. E olha, gente, a gente daqui a pouquinho traz mais detalhes para vocês também a respeito da incidência de chuva aqui na nossa capital, né? A gente já sabe que foram mais de 50 ocorrências aqui em Maceió. A Defesa Civil já registrou, entre elas desabamentos e também a questão da movimentação de massa em barreiras aqui na nossa capital, tá?
Olha só, recentemente um caso de desabamento de sacadas em um prédio na cidade do Belém, no Pará, chamou a atenção para os sinistros causados por conta da falta de inspeção estrutural em edifícios. Toda edificação, seja de qual tamanho for, ela requer manutenção e inspeções também constantes para assegurar acidentes como desabamentos e problemas estruturais que causem tragédias. A gente conversa nesse momento com César Nantes, ele que é advogado, traz para a gente todos os detalhes a respeito disso. Bom dia para você, César, seja sempre muito bem-vindo aqui. É comum, vez ou outra, a gente inclusive noticiar na imprensa, né, situações como essa de desabamento ou de algum outro problema estrutural em edifícios, dentro inclusive de condomínios, que acabam trazendo transtornos para a população, não é isso? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão da segurança, dessa inspeção que precisa ser feita em condomínios. Exatamente, bom dia. Realmente, quando a gente fala em desabamento é a pior hipótese que pode ocorrer e, infelizmente, ainda ocorrem. E muitas vezes ocorrem pela falta de manutenção, né? Existe uma lei municipal, 6.145 de 2012, aqui de Maceió, que determina, dependendo da idade da edificação, que seja feita essa manutenção, que seja emitido um laudo que garante a estrutura da edificação, da fachada, da parte elétrica. E muitas vezes o síndico ele pensa assim, olha, eu vou cumprir essa obrigação para ter um documento. Na verdade, não. Ele está realmente ali salvando vidas, ele está realmente valorizando o patrimônio. Como eu falo, muitas vezes quando a gente pensa no desabamento, o desabamento é a pior hipótese, mas muitas vezes um pedacinho daquela fachada, quando cai pela altura, a velocidade que aquilo atinge leva uma pessoa a óbito. Tivemos no Rio de Janeiro há alguns anos um pedaço da sacada caiu, atingiu uma menina e ela foi levada a óbito. Então, muitas vezes, quando você faz esse laudo, e hoje em dia está muito mais fácil detectar, até porque hoje em dia são feitos com drones. Então, antes era muito mais difícil, né? Então, você consegue detectar que aquela sua fachada ela está segura, que a estrutura da edificação está segura e que não vai levar a acidentes. Pois é, né? O síndico ele precisa se responsabilizar em relação a isso, mas também não só em relação à segurança dos condôminos, mas também com a questão de bens de condôminos. Por exemplo, se de repente algum problema na fachada, se desloca alguma pastilhazinha e ela cai em cima do carro, causa algum dano ao veículo, o síndico ele precisa se responsabilizar sobre isso também. Sim. O síndico ele tem que estar ciente que ele responde de forma civil e criminal. Civil, quando acontecer algum problema, realmente seja só pecuniário, seja só um valor. Danificou o carro, vai ter um prejuízo, então na omissão o síndico responde de forma civil. Criminal é quando ocorre algum acidente ou quando ocorre algum óbito, então ele vai responder civil e criminalmente. E a gente tem que pensar que muitas vezes o síndico acha que a estrutura está ok e não está. Porque o condomínio ele vive sempre em movimentação. O prédio ele não foi feito para ficar fixo, ele balança, assim como a terra. Então, sempre vai abrindo trincas e fissuras. Algumas são grandes, algumas são pequenas. Nesse momento que nós estamos de grandes chuvas, como falou na reportagem anterior, a água entra. Infelizmente, esse é o momento que muita gente fala, nossa, está entrando água. Acaba entrando, porque tem trincas e fissuras. Algumas são maiores do que poderiam. E esse laudo vai detectar. E também, infelizmente, muitos condôminos não cumprem aquela regra de pedir para o engenheiro, para um arquiteto, fazer uma responsabilização através de uma RT da obra. E muitas vezes eles acabam mexendo em paredes estruturais e abalam, sim, a estrutura do condomínio. Já vi condomínios que teve que colocar viga de sustentação extra, porque estava com a estrutura comprometida. E isso você verifica através desse laudo. Então, condomínios mais novos, de até 15 anos, precisam a cada 5 anos fazer esse laudo. De 15 a 30 anos, eles precisam a cada 3 anos. E condomínios acima de 30 anos, ou seja, que falam, olha, ele já é um prédio mais antigo, sabe que sim, ele vai trazer mais problemas, precisa a cada 2 anos. Então, o engenheiro ele vai, faz, e eu sempre reforço, síndico, não é só para você se eximir de uma responsabilidade, é para você garantir a estrutura. Recentemente, esse condomínio em Belém, ninguém imaginava que ia desabar. Se soubesse, né, não ocorreria, mas infelizmente o síndico ele tem que resguardar, não só assim, mas toda a coletividade.
Pois é, quando a gente fala sobre essa questão do laudo, é oneroso para o condomínio, isso gera ônus para o condomínio, ele precisa já estar previsto nas despesas que o condomínio tem? Perfeita essa colocação. Se é algo que você sabe que vai ocorrer, é muito mais fácil você ficar rateando aquilo durante um tempo do que você chegar. Não é um documento barato realmente. Porque imagina, para você verificar um condomínio de 14 andares de ponta a ponta, né? Dá um trabalho, então é um valor alto. Só que como você sabe, eu tenho que fazer a cada 5 anos. Então vamos dividir isso aqui em 60 parcelas. Então cada condomínio vai pagando R$4, R$5 por mês, do que quando chegar, gente, olha, agora o engenheiro cobrou R$50 mil. E ele só faz em 6 parcelas. Então, se é algo que o síndico sabe, eu vou ter que fazer, é muito mais fácil ele ratear. Ele não precisa ratear em 5 anos, às vezes vai ratear em 2 ou em 1 ano, mas não espere chegar e falar, olha, a gente nunca arrecadou, agora cada condomínio precisa dar 500, 600. Então, se é algo que o síndico sabe, tem que fazer, é porque é o que eu falo, ninguém é obrigado a ser síndico. Mas se ele é síndico, ele tem que saber todas as obrigações do condomínio e orientar de forma correta os condôminos, não levando surpresas desagradáveis ou pior, deixando de fazer, alegando que o condomínio não tem dinheiro para isso. Essa alegação não pode e ele vai responder por isso. Ele precisa ele pode cobrar uma taxa extra para confeccionar esse laudo ou ele precisa prever esse laudo e já embutir no valor do condomínio? Isso tanto faz, né? Porque se você sabe que é algo que vai ser feito, pode sim caracterizar uma despesa ordinária, que é algo já previsto. Mas se ele não fez essa previsão, ele também pode falar assim, dependendo do condomínio, dependendo do poder aquisitivo dos condôminos, não, a gente não quer arrecadar como taxa ordinária. Quando for fazer, a gente faz um rateio em 4, em 5 parcelas, uma taxa extra. Isso tanto faz. O que não pode realmente é deixar de fazer. Oriento, logicamente, que o síndico faça 3 orçamentos, com profissionais habilitados e apresente, porque como são valorizados, não adianta o síndico chegar com um orçamento na Assembleia e querer que seja aprovado, até porque, como eu falei, é um valor alto. Então, quando ele leva 3 orçamentos, os condôminos entendem realmente é algo alto. Chega um orçamento de engenheiro, 50 mil. Será que é tudo isso? Será que outro engenheiro não cobraria 20? Então, é importante 3 orçamentos e aprovar em Assembleia e deixar os condôminos cientes da obrigatoriedade e que não é só cumprir uma lei, realmente é garantir a segurança de todos. A transparência, como você bem mencionou aí, ela deve imperar sempre, né? É preciso, então, que seja tudo decidido em Assembleia com a autorização de todos que estiverem presentes, né? Exatamente. Não existe um quórum para isso, mas você tem que deixar claro no edital, olha, a gente vai aprovar um rateio, até porque muitas vezes eu vejo que rateios não são aprovados pela falta de transparência. Aquele condômino, ele não se sente seguro, né? Não estou seguro de aprovar esses 50 mil, porque eu nem estou entendendo o que é. Será que custa tudo isso? Então, quando isso fica transparente, fica muito mais fácil você conseguir a aprovação, porque o condômino, ele se sente seguro. Eu não gostaria de pagar, mas eu tenho que pagar. Até porque quando você mora num condomínio, você tem o ônus e o bônus, né? O bônus é você dividir a segurança, dividir o conforto, as áreas comuns, mas o ônus é nem sempre a sua opinião ser respeitada e aparecerem despesas que você nem sabia que teriam, né? Como essa lei municipal, muito coerente, por sinal, que garante, a gente sabe, olha, o meu condomínio está seguro. A estrutura, a fachada, a parte elétrica, hidráulica, não vou ter surpresas. Reforço, nesse período de chuva, entra água não significa que o condomínio não é seguro. Essas trincas, essas fissuras, elas ocorrem. E costuma, quando o condomínio ele vai ser pintado, que é mais ou menos a cada 5 anos também, que sejam tratadas essas trincas, fissuras, mas muitas vezes você não pode esperar só daqui 2 anos, né? Porque quando está entrando água, não existe nada pior, né? Que você está no seu apartamento e você fala, nossa, está entrando água. É desesperador, né? Mas infelizmente ocorre, mas nem sempre significa que a estrutura está comprometida. Esse laudo te dá essa segurança. Olha, está entrando água. É uma trinca, uma fissura esperada. Não gosto, vamos tratar, mas a estrutura não está abalada. César, quando a gente fala também sobre a questão da estrutura, da área comum, por exemplo, piscina, playground, parquinho, o campinho de areia, por exemplo, é obrigação do síndico também manter a estrutura e a segurança desses equipamentos? Sim. O Código Civil ele determina expressamente no artigo 1348. É obrigação do síndico zelar pela edificação.
E o síndico ele não pode alegar desconhecimento para se eximir de responsabilidade. Então, sempre eu lembro, como você deu o exemplo do parquinho, o condomínio ele não responde pela segurança das crianças, né? O responsável tem que estar ali com ela. O condomínio não é obrigado a ficar circulando e falando assim, criança, você não pode ficar aí sozinha. Mas o condomínio assume a responsabilidade quando ele não cumpre as normas com relação ao parquinho, que ele não faz a manutenção naquele brinquedo que está com uma ponta, né, no escorregador. Ele não cumpre a obrigação com relação ao piso, à altura do brinquedo. Então, quando ele não cumpre a norma, ele traz para si uma responsabilidade, né? Então, crianças num parquinho, o pai imagina, aquele parquinho é seguro para minha criança. Se não for, o síndico responde sim. Muito bem, então essas são as informações que você me traz. Só para a gente encerrar, o que pode acontecer então com o síndico caso ele não garanta essa segurança através da inspeção predial, tanto da fachada, do prédio em si, quanto dessas áreas comuns? O síndico, quando ele responde de forma civil, ele pode ser responsabilizado até com os próprios bens para reparar algum prejuízo financeiro. Numa responsabilidade criminal, que provar uma ação ou omissão que pode levar a um acidente ao óbito, infelizmente, ele pode até ser preso. Pois é, né, gente? Ficar atento, garantir a segurança, então, de todos. E é bem como você disse, né? Ninguém é obrigado a ser síndico, mas se tem que fazer o trabalho direito, né? Exatamente. César, muito obrigada pela tua participação muito aqui obrigado. no nosso programa. Até outra oportunidade. Até a próxima. Obrigado. E a gente vem agora ao vivo com Fernando Palmeira e Chico Nogueira, que está pelas ruas da cidade, gente. Porque, olha, essa semana é comemorada a Semana do MEI e o Sebrae aqui de Alagoas está com a programação extensa, tanto aqui na capital, quanto nas cidades também no interior do estado. Vamos saber mais detalhes agora. Pois é, nós estamos aqui porrando um abraço para você, bom dia, desejando boa tarde para você, para a nossa equipe, para todos, enfim, que nos assiste pelo Brasil, pelo mundo afora, na TV Mar. Nós estamos aqui no campo da pecuária para exatamente trazer um enfoque sobre o Sebrae. É uma matéria que nós daqui a pouco iremos trazer com a Silvia, que é uma das coordenadoras do Sebrae. Mas já que estamos aqui bem próximo ao Hospital Geral do Estado, nós já queremos antecipar que o inquérito daquela amputação em uma senhora de 72 anos que aconteceu no hospital e que está sendo considerado um erro médico, uma amputação que não deveria ter ocorrido. E aí as últimas informações que nós temos é que os responsáveis pela amputação de uma das pernas da idosa deve ser concluído em breve. Então o delegado Robervaldo Davino, ele informa que já ouviu pessoas envolvidas nesse triste e lamentável acontecimento. 2 pessoas integrantes da equipe do HGE, além de médicos, maqueiros. O delegado Robervaldo Davino confirmou que ouviu 4 maqueiros, também 3 médicos e 2 enfermeiros, no caso dessa amputação aí, por engano, um erro médico aqui em nossa capital e que deve fechar o inquérito em breves dias com depoimento de mais 2 pessoas envolvidas nessa cirurgia que é considerada um erro médico. Davino antecipou que os indiciamentos irão acontecer até o fim da semana e deve concluir essas investigações e ele vai indiciar como lesão, erro médico e lesão corporal grave. E disse que está exatamente ultimando todos os preparativos, essas oitivas, para fazer a conclusão do relatório geral e enviar naturalmente para o Ministério Público Estadual. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arton de Mello, no canal 525 NET, da Claro. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.